Mais uma vez, bom dia, bem-vindos de novo a mais um painel desta que é a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. Este painel será sobre empreendedorismo social, quais as tendências para 2030 ou até 2030 e para alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos ter connosco neste painel o António Belo, CEO da Just a Change, e também a doutora Inês Sequeira, fundadora e diretora da Casa de Impacto. Eu passaria a palavra para já aos nossos oradores deste painel e pedia que se apresentassem e apresentassem um bocadinho dos seus projetos para depois fazermos então, darmos aqui seguimento e uma reflexão, uma conversa à volta das tendências 2030 do empreendedorismo social. Passava a palavra em primeiro lugar, se calhar, à Inês Sequeira para se apresentar e apresentar a Casa de Impacto. Olá, bom dia. Obrigada, Carla. Olá, António. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Então, iniciando, eu sou diretora da área de empreendedorismo e economia social da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e nessa qualidade fundei a Casa do Impacto, que basicamente é um hub de empreendedorismo e inovação social, aquilo que nós costumamos dizer uma one-stop shop para empreendedores de impacto, poderem criar e escalar os seus projetos de impacto. Eu passava a palavra ao António. Olá, bom dia Carla. O meu nome é António, tenho 30 anos e sou um dos fundadores e o diretor executivo do Just a Change. Somos uma organização social que tem como missão reabilitar casas de famílias carenciadas. Dá-se o nome de este problema, tem o nome de pobreza habitacional, que basicamente são pessoas que vivem em casas sem condições mínimas para um dia-a-dia com conforto, bem-estar, saúde e esperança, e que não têm formas de o resolver sozinhas. E, portanto, a nossa missão é, através de envolver agentes locais e a comunidade envolvente, reabilitar a casa destas pessoas. Muito obrigada, António. Eu perguntava agora, antes de mais ao António, o projeto Just a Change está só localizado no Porto, a Norte, ou vocês estão em todo o território nacional? Estamos todos, neste momento, em todo o território nacional, continente, portanto ainda não chegamos às ilhas. Portanto, reabilitamos cerca de entre 50 a 60 casas por ano. Reabilitamos também outras IPSS, portanto, outras instituições que são também a casa de muita gente, portanto, lares, orfanatos, casas de acolhimento. Reabilitamos cerca de 20 por ano. E para isso o nosso modelo passa por envolver tanto empreiteiros locais como voluntários. Por ano mobilizamos cerca de 1.500 voluntários. Ok, obrigada, muito obrigada. Eu agora perguntava, se calhar para começarmos esta conversa, que queria que fosse o mais informal possível, e para desmistificar aqui um bocadinho também tudo à volta do empreendedorismo social, eu julgo que falamos muito e muitas vezes de empreendedorismo social, mas ainda ontem tivemos aqui num painel de empreender no feminino e realmente, a mim pessoalmente, o projeto que tínhamos de uma empreendedora era sobretudo um projeto de empreendedorismo social, mas não o apresentou como tal e portanto nem queria que fosse só conhecido também como sendo um projeto de empreendedorismo social. E o projeto era muito completo e muito interessante, mas das várias conversas que vou ouvindo e que vou participando, eu julgo que é muito importante, porque tudo evolui e o próprio empreendedorismo social também, se calhar descreverem, no vosso ponto de vista, aquilo que é o ecossistema do empreendedorismo social em Portugal e nos dias de hoje, sobretudo, e quais são as características chaves para ser um empreendedor social e, no vosso ponto de vista, o que é mesmo um empreendedor social. Portanto, não basta só ter uma finalidade social, portanto, há aqui uma série de características chaves neste ecossistema. E passava, se calhar, a palavra à Inês e depois ao António, e sintam-se também à vontade para interagirem.
Obrigada, Carla. Nós aqui na Casa do Impacto, mais do que empreendedorismo social, hoje em dia tentamos falar muito na questão do empreendedorismo de impacto. E porquê? Porque nós estamos alinhados com a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e consideramos que um empreendedor de impacto é aquele empreendedor que se propõe de uma forma inovadora, de alguma forma, a tentar resolver algum dos problemas sociais ou ambientais, ou seja, os maiores desafios societais que nós todos iremos enfrentar e enfrentamos enquanto sociedade, e que se proponha desta forma a resolver estes problemas que eu tenho aqui, alguns deles definidos aqui atrás de mim. As características para ser um empreendedor social ou um empreendedor de impacto, bem, eu acho que acima de tudo tem a ver com uma motivação de querer realmente acrescentar valor à sociedade, ou seja, no sentido de se propor a resolver algum destes problemas, e no sentido de não só um empreendedor tradicional cria uma empresa, cria um negócio, e cria um negócio que tem como propósito gerar lucros. Um empreendedor de impacto não quer dizer, cria também, pode criar um negócio que gere também lucros, mas que tem como grande propósito e maior propósito de todos, se calhar investir esses mesmos lucros na resolução destes problemas e nestes problemas sociais ou ambientais. E eu acho que as características que tem que ter são estas: é a motivação, essencialmente para resolver algum destas questões, a resiliência, que é sempre exigida a qualquer empreendedor. Eu acho que é um empreendedor social um bocadinho ainda mais, porque é um desafio, e o António daí poderá falar mais do que eu, é um desafio enorme, porque são normalmente projetos e negócios que demoram ainda mais tempo a criarem estrutura, a poderem ser de alguma forma mais autossustentáveis, e por isso motivação e resiliência eu diria que são as características principais. Obrigada, Inês. António? Sim, eu não repetindo a Inês, que acho que resumiu muito bem e concordo. Portanto, acho que se calhar também já falando aqui de futuro, acho que o empreendedorismo social e o empreendedorismo, acho que há todo aqui um caminho convergente, porque hoje em dia o que é preciso é que haja negócios e empresas que criem um impacto positivo na sociedade, não é? Tanto, isso pode ser qualquer tipo ou seja, não tem que ter um rótulo social ou um rótulo lucrativo. E, portanto, acho que empreendedorismo de impacto se calhar é um termo mais que se calhar converge mais para as duas dimensões que nós gostamos muito de pôr, não é? Que é o lado social e o lado não social. Aqui em termos de características do empreendedor, eu vou falar da minha experiência, não sei se são as características-chave do empreendedor social, mas são algumas características que eu olho, que ao longo do meu caminho fui-me apercebendo que foram importantes para ter traçado este caminho. E, portanto, vou pôr aqui na pessoa de um empreendedor social. Portanto, é alguém que olha à volta, é alguém que olha à sua volta e percebe qual é que é o seu contexto e quais é que são os problemas que estão à sua volta para os resolver. Portanto, acho que começa por aí. Portanto, não há ninguém que seja iluminado por de repente ter uma epifania sobre um problema qualquer e sobre uma solução qualquer. Eu acho que, acima de tudo, é uma postura de estar a olhar à volta para perceber o que pode fazer e o que deve fazer aos outros e à sua envolvência. Acho que é alguém que tem que envolver sempre pessoas à sua volta. Portanto, é um caminho que é impossível fazer sozinho e, portanto, é preciso envolver as pessoas, os nossos círculos, é preciso trabalhar em conjunto e, acima de tudo, abrir e ter o projeto aberto para quem se quer envolver, para quem quer participar. Depois acho que é alguém
que começa com um plano suficiente para começar. Portanto, e não fica na maionese à procura de um plano perfeito e com uma visão de longo prazo. Muitas vezes começa-se com um plano pequenino, mas é o que é preciso para começar, e depois tem-se fé. Portanto, fé é acreditar sem ter a certeza, não é? E nós nunca temos a certeza se o plano vai funcionar. E aliás, um plano nunca funciona sozinho, portanto, um plano que seja cumprido à risca, na minha opinião, é um plano que falhou, porque não olhou às oportunidades que foram surgindo e aos desafios que foram surgindo. E, portanto, é alguém que consegue ir para o terreno com um plano que é suficiente para começar. E acho que isso é importante. É alguém que consegue entender bem os riscos e precisa de entender bem os riscos que existem nas suas tomadas de decisões, não para ficar, mas para poder arriscar. Então, acho que nós muitas vezes não arriscamos porque não fazemos um exercício sobre quais é que são os riscos que na verdade eu posso ter partindo para este caminho, e às vezes são riscos que são mitigáveis ou às vezes foram diabolizados, mas depois quando vemos na prática, afinal é um risco que até se pode correr. E acho que depois é alguém que abraça as falhas e as dificuldades e as dúvidas. Há uma frase célebre que usa o termo da saúde, mas eu troco pelo sucesso, que diz: o sucesso é um estado transitório que não agoura nada de bom. E acho que isto é constante. Nós não vamos estar sempre na mão de cima. Isto, acima de tudo, é um ciclo que está constantemente a acontecer. Portanto, estamos a alturas em que as coisas estão a correr bem e estamos a ter sucesso, depois estamos a falhar e estamos com dificuldades e estamos com dúvidas, depois voltamos, e só conseguimos saltar de um passo para o outro, de um estado para o outro, quando aceitamos os dois como parte integrante do nosso caminho e do nosso empreendedorismo. E depois é alguém que está constantemente, novamente, a olhar à volta para também ver que oportunidades é que tem, que pode abraçar. Obrigada, António. E realmente, pegando agora nas vossas palavras enquanto as características, perguntava sobretudo, e na sequência daquilo que ontem tivemos aqui nos painéis e no painel desta manhã, dar-vos também nota que ontem alcançámos normalmente em sala cerca de 500 visualizações, as pessoas a estarem a assistir aos nossos debates, e portanto julgo que também é esse o papel do digital, é democratizar mais o acesso a todos a este tipo de eventos, que infelizmente têm que ser virtuais, mas também se calhar tornam essa acessibilidade possível. E ontem houve muitas questões sobre empreendedorismo social, embora o painel fosse sobre empreender no feminino, por causa dos projetos que estavam e as empreendedoras que estavam a apresentar os seus projetos. E nessa sequência das questões de ontem e daquilo que disseram agora, eu perguntava essencialmente aquilo que vocês disseram agora nas vossas características do empreendedor social, são transversais, falaram da transversalidade, que são questões e características que são transversais a todos os empreendedores no geral. E tendo em conta aqui também que a agenda dos objetivos do desenvolvimento do milénio, para alcançarmos esses objetivos e aquilo que será o futuro, que está a mudar tanto, temos que nos adaptar todos os dias, e os próprios empreendedores têm noção disso. Eu queria perguntar a um empreendedor social, no caso do António é empreendedor, no caso da Inês é uma empreendedora porque gera um projeto que no fundo é a casa de muitos empreendedores, e quais são, no vosso ponto de vista, os principais desafios que o empreendedor social, o empreendedorismo social, o empreendedorismo de impacto, como lhe chama a Inês, vai enfrentar estes desafios? E no fundo, também relacionassem na vossa conversa, que é importante isto que o António acrescentou, que eu achei muito interessante, que o sucesso é um estado transitório e, portanto, é verdade, é muito transitório, e é isso que é o que torna um desafio, que eu já não vejo isso como uma desgraça, como o fim de uma situação, mas mais um desafio a ultrapassar e mais uma etapa que as pessoas ultrapassam e alcançam depois a etapa seguinte, e assim será sucessivamente. Quais são os desafios que vocês acham que o empreendedorismo social, daqui até, vamos pôr até 2030, e tendo em conta também os objetivos do milénio que se colocam ao empreendedorismo social? E agora começo, se calhar, de novo pelo António e depois passo à Inês para trocar aqui um bocadinho a ordem.
Bem, desafios de futuro no empreendedorismo social. Eu acho que, portanto, tentando não fazer muito esta distinção, que a Inês também falava, não é? Do empreendedorismo social, do outro tipo de empreendedorismo, porque, primeiro, acho que isso vai acontecer. Portanto, acho que o futuro é haver uma convergência e nós vemos as principais forças que mobilizam a economia a puxar e a promover o impacto social e o impacto ambiental em todos os negócios. Temos os investidores, em primeiro lugar, que estão cada vez mais a virar-se apenas para negócios que tenham, no fundo, que criem valor social e ambiental. E tantas empresas que precisam de investidores sentem essa pressão, essa força para elas próprias terem nos seus modelos e criarem modelos com impacto. Temos os consumidores a exigir das marcas, pronto, em que compram e onde contratam serviços e a procurar cada vez mais por este género de serviço e de produtos que no fundo façam bem ao mundo. Temos os colaboradores e as pessoas que trabalham nas empresas também a pressionar e a querer que as empresas façam esse caminho e, portanto, cada vez mais as gerações mais novas procuram empresas que tenham uma pegada ecológica e uma pegada social positiva. Temos os governos a legislar para promover negócios positivos e para dificultar negócios que não façam tão bem. E, portanto, eu acho que nós tivemos as forças todas da economia a tender para o impacto, para o impacto social e para o impacto ambiental. E, portanto, eu acho que o empreendedorismo social vai quase deixar de existir em termos de conceito, porque todo o empreendedorismo vai ser de impacto. E só assim será. E, portanto, eu acho que o desafio é entender, se calhar, esta convergência e caminhar nela. Esta questão do empreendedorismo social tem aqui um extra que na minha opinião, é também uma das coisas que o torna mais complexo, é quando nós queremos resolver um problema social e queremos resolvê-lo pela raiz, é muito difícil. Portanto, os problemas que perduram na nossa sociedade há vários anos ou há várias décadas são complexos, senão teriam sido eliminados. E, portanto, as soluções não são óbvias, não são únicas, nem são sempre as mesmas. E acho que é um desafio muito grande querer resolver um problema pela raiz e consegui-lo. E acho que esse é o desafio principal. Raros vamos ser aqueles que vão conseguir, mas isso não quer dizer que seja o único fator de sucesso, não é? Porque no caminho cria-se impacto. Pode não se eliminar um problema, por exemplo, no nosso caso, o problema habitacional é um problema que nós estamos longe de conseguir resolver em Portugal, numa lógica definitiva, mas vamos fazendo o nosso caminho e vamos atenuando o problema e vamos tentando que ele se vá solucionando, porque ele próprio também é a causa de outros problemas sociais. Portanto, quando resolvemos a pobreza habitacional, estamos a atuar na raiz de alguns problemas, como nomeadamente na saúde, na empregabilidade, etc. E, portanto, assim, o desafio principal do empreendedorismo social, acho que é este, portanto, é este resolver pela raiz, mas acho que isto vai tudo convergir e, portanto, vai deixar de haver empreendedorismo social, na minha opinião. Obrigada, António. Inês? Bem, eu faço um bocadinho minhas as palavras do António, acho que só concordo em absoluto. Nós estamos sempre a dizer na Casa do Impacto que no futuro todos os empreendedores e todo o empreendedorismo vai ser de impacto. E não tenho dúvida nenhuma, e estamos a falar de um futuro, a minha perspectiva é que vai ser um futuro muito próximo. Eu acho que nós estamos a assistir a uma mudança de paradigma e acho que tem muito a ver com a evolução das sociedades e com o nível de maturidade e de educação dos cidadãos, não é? E por isso os consumidores, como o António dizia, tornam-se
mais informados e, como tal, também exigem mais das empresas, exigem mais das organizações, e é isso que vai fazer este paradigma, este capitalismo no modelo como nós conhecemos-lo até aos dias de hoje, mudar nos próximos anos para um capitalismo mais ético ou mais socialmente consciente. E nessa perspectiva, eu acho que aqui eu acho que os empreendedores sociais, é a minha perspectiva, são realmente empreendedores mais disruptivos e mais inovadores, porque no fundo viram, de alguma forma, começaram a dar os primeiros passos num movimento que vai acontecer e que vai se tornar universal. E há uma coisa que eu acho muito interessante na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é, o António disse muito bem, a complexidade que existe dos problemas sociais e dos desafios societais que nós atravessamos. Há uma coisa que eu acho que é interessante perceber, é que se eles não fossem tão complexos, provavelmente os governos e as organizações sociais, por exemplo, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que já têm séculos de existência, já teriam conseguido resolvê-los, não é? E nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que eu acho interessante é chamar as empresas para a resolução destes problemas também, não é? E a criação de empresas que tenham esta preocupação desde o primeiro dia de realmente acrescentar valor a uma sociedade e contribuir positivamente para uma sociedade em que haja maior igualdade, em que haja maior qualidade de vida e bem-estar para todos os que nela habitam. E nisso, este modelo de impacto é interessante também, porque nós sabemos que muitas vezes as grandes empresas, ou as empresas no geral, contribuem positivamente para a sociedade, no sentido que criam emprego, que criam bem-estar, nessa medida, bem-estar social para os seus empregados e criam valor, mas também existem muitas externalidades negativas, e essas externalidades muitas vezes traduzem-se não só em serem ambientalmente não responsáveis e desta forma tratarem menos bem o planeta, mas também contribuírem para criar algumas desigualdades na medida, muitas vezes não há trabalho justo, não há salário justo com a retribuição aos trabalhadores, etc. E o que nós vamos assistir no futuro, eu acho, é esta cadeia de valor toda vai ter que ser repensada. Ou seja, não é só o empreendedor social, nesta forma tradicional que nós conhecemos hoje em dia, que se propõe a resolver um problema social, como, por exemplo, o António Just a Change, que está a tentar resolver o problema da questão da habitação, mas são as empresas, sejam elas quais forem, a terem atenção em toda a sua cadeia de valor, a serem positivamente, a contribuírem positivamente para a sociedade. Ou seja, criando as condições certas para os seus trabalhadores, valorizando o seu trabalho, retribuindo-os justamente, não criando externalidades negativas no ambiente, etc. E é isso que eu acho que nós vamos assistir nos próximos tempos. Ok, Inês, obrigada. Nós dar nota também que nós no chat, na sala de conversação, aqui na parte dos diretos, estamos a receber bastantes questões, vou selecionar algumas, não posso selecionar todas, e junto essas questões também aqui há algumas das reflexões que gostava que fizéssemos, nomeadamente uma das perguntas que gostava de fazer, e a Inês acrescentou isso, e o António também, é exatamente o facto daquilo que é o desafio para o empreendedor social ser trazer as empresas, envolver a empresa e, no fundo, todo o setor de uma forma sustentável nesta economia social. E nos projetos dos empreendedores sociais, envolver as empresas e estas parcerias, porque, como disse o António logo na primeira intervenção, o empreendedorismo social é exemplo e exímio naquilo que exemplifica
que não vale a pena estar sozinha, fazer um processo, ou vale, mas pode-se ir rápido, mas não pode se calhar não chegar tão longe, e portanto com muitas parcerias ou com mais parcerias haverá uma sustentabilidade diferente e um percurso se calhar até mais longo. Nesse sentido eu perguntava-vos, sobretudo o António, se calhar no caso específico enquanto empreendedor, e a Inês também como acompanha estes projetos todos de vários empreendedores, se um dos principais desafios no empreendedorismo em geral já no social, é a questão financeira, a questão do investidor, das empresas, dos parceiros, se a questão financeira é um dos desafios necessários e estas empresas se aderem facilmente ou não a este tipo de projetos. E depois também, aqui juntando com algumas questões que estão a chegar, nomeadamente uma que nos perguntava diretamente, o Miguel Gomes, que tipo de conselhos é que vocês dão nesse processo a jovens empreendedores que estão agora a iniciar o seu percurso com projetos sociais? Passava, se calhar, primeiro à Inês. Bem, a questão financeira normalmente é uma questão para qualquer empreendedor, seja social ou não. Aqui o que eu acho no empreendedorismo social é que a maturidade de quem investe, nós falamos sempre num ecossistema que também ainda não é muito maduro, e isso também se traduz na parte do investimento. Ou seja, nós temos tradicionalmente, há uns anos atrás, se calhar, e o que ainda existe muito, há muitas grants, bolsas, prémios, agora começam a entrar os investidores mais de capital de risco, já começam a surgir em Portugal. Só este ano já começaram a surgir mais fundos de impacto, mas a verdade é que os investidores de venture capital e de capital de risco ainda, apesar de haver cada vez mais fundos no mundo inteiro direcionados para estas áreas, os investidores ainda têm pouca experiência e ainda não percebem muitas vezes, ainda não conseguem investir de uma forma que seja positiva para o próprio investido. O que eu acho é que ainda há um grande caminho. A Casa do Impacto própria, nós estamos a fazer esse caminho e criámos um fundo próprio nosso, que ainda não é de capital de risco, mas que temos parcerias com outros fundos de capital de risco para co-investirem às vezes connosco. E eu acho que andamos neste mundo do investimento e no investimento de impacto, andamos todos ainda a aprender um pouco como é que se avalia o impacto, como é que se mede o sucesso destas startups e destas empresas. Como conselho para um empreendedor que esteja a começar, quer dizer, nós temos há várias vias em Portugal que olhem para o Portugal Inovação Social, que para quem está a iniciar e para quem está à procura de capital semente, ainda é um sítio, através dos títulos para o impacto social, ainda podem ir buscar dinheiro para arrancar. Olhem para o nosso fundo Populus, que também é muito, ainda é early stage, tem uma parte para quem está a escalar, mas é ainda muito early stage. E temos agora as candidaturas a decorrer, portanto, e é um fundo que nós investimos desde 20 mil euros a 100 mil euros por projeto. Eu acho que há muitos sítios para ir ver investimento e para procurar investimento. Eu acho que a informação ainda é muito dispersa e por isso às vezes quem começa tem alguma dificuldade de perceber onde é que pode ir buscar dinheiro. Agora, sinceramente, eu acho que não é por falta de investimento que não se deve arrancar com um projeto, porque o investimento existe. Às vezes com maior complexidade de candidaturas ou menos complexo. Nós em Portugal temos um grande problema na minha perspectiva, que é tudo muito complexo e muitas vezes não temos noção que quem é empreendedor muitas vezes é uma pessoa ou uma equipa reduzida e não tem equipa suficiente para às vezes conseguir perder horas e horas a fio em candidaturas que são muito exigentes. Eu acho que temos que simplificar. Quem quer investir e quem anda neste mundo deve simplificar ao máximo este tipo de candidaturas, mas acho que há estruturas que ajudam ainda os empreendedores a procurem-nos a nós, Casa do Impacto, procurem o Portugal Inovação Social,
e desta forma procurem pessoas que também vos podem ajudar a candidatar-se muitas vezes a estas calls que existem. Obrigada, Inês. Aliás, uma das perguntas que estava aqui no nosso chat era exatamente essa, se há um sítio onde esteja reunida o máximo de informação para este tipo de empreendedor. E já percebemos que está muito dispersa ainda essa informação. Passava ao António agora. Sim, eu queria recuperar aqui só um parênteses de que a Inês falou da importância de trazer as empresas e de facto trazer e ser, não é? Portanto, eu acho que resolvem-se problemas sociais através de uma lógica de mercado e de mecanismos de mercado, não é? Aliás, a Inês, quando falava toda esta parte do investimento e etc., é para, acima de tudo, para soluções que consigam operar numa lógica de mercado e ao mesmo tempo estar a resolver problemas sociais. Nós olhamos para a nossa história da humanidade e vemos que a empresa é a célula da nossa economia que mais inovação trouxe, não é? Que mais cresceu, que mais valor criou e, portanto, resolver problemas sociais, por que não e como não utilizar a célula, não é? O corpo da nossa economia que mais cresce e que melhor se desenvolve e que mais inovação e que mais talento gera, não é? Que são as empresas. Se nós vimos a evolução de volume gerado financeiro pelas IPSS e pelas empresas, e se fizéssemos um gráfico nos últimos séculos, vemos o setor social e o setor de mais de caridade muito estagnado, e vemos as empresas exponencialmente a criar valor e aumentar o volume global de negócio e da nossa economia, etc. E, portanto, quando o problema social é complexo, é preciso a melhor resposta e o tipo de organização que seja mais versátil, mais inovadora, mais disruptiva e etc. Isso é a empresa. Eu acho que vai sempre haver estes dois mundos, ou estas duas dimensões, que vai sempre haver organizações que vão trabalhar numa lógica mais de caridade, porque há situações que vão sempre o exigir, não é? Se Portugal ficasse de repente sem todas as instituições que operam numa lógica de caridade e, portanto, não estão aqui a resolver nenhum problema de forma sistémica nem de forma sustentável, mas estão a apoiar aqueles que sofrem de problemas que são difíceis de resolver numa lógica de mercado, a nossa sociedade caía. E acho que isso dificilmente deixará de existir. E, portanto, aí, quando falamos em projetos que são dificilmente monetizáveis ou que têm alguma dificuldade em trabalhar numa lógica de mercado, acho que a solução para que a parte financeira seja um obstáculo menor possível ser muito competente naquilo que faz, para conseguir que haja filantropia que quer apoiar, perceber que ativos e que capital interno é que tem e que de forma é que isso até pode ser explorado em modelos de negócios paralelos. Portanto, por exemplo, há projetos sociais que têm dificuldade em ser autossustentáveis pela missão que têm, mas têm negócios paralelos que possam ajudar a financiar a missão principal e fazem esses negócios porque internamente têm um capital e têm um know-how que também pode ser aplicado nisso. Vou dar um exemplo. Nós oferecemos as obras às pessoas que apoiamos, mas nós temos um know-how que é fazer obra. Portanto, nós também fazemos obras para outras pessoas que possam pagar e que precisem de obra em casa, e aí operamos numa lógica de mercado para no fundo, financiar o outro modelo. Portanto, isto é um mero exemplo. Pronto. E depois há o outro lado, não é, de quem consegue ter um modelo monetizado e que consegue ser autossustentável e, no fundo, enquanto resolve o problema,
está também a gerar a sua sustentabilidade financeira. E isso são os projetos que conseguem escalar e que conseguem ter um crescimento exponencial, porque não estão estrangulados pelo financiamento mais filantrópico como os outros estão. E, portanto, eu diria isto. E a nível de conselhos, é exatamente isto que a Inês diz. Eu acho que eu só reforço esta parte de peçam ajuda a quem existir à vossa volta, porque é com uma conversa que às vezes se percebe uma coisa ou que se abre um contacto que vai ser chave. Isto, no meu percurso, então, tem sido constante. Portanto, conversas com pessoas que se calhar até nem conheço bem às vezes, mas não sei por alguma razão consigo lá chegar, pedir ajuda, pedir para falar e pedir para expor aquilo que me vai na cabeça ou o desafio que tenho, ou pedir para aprender com aquela pessoa, aquele assunto em específico. E acho que isso abre imensas portas, imensas oportunidades e só assim é que lá chegamos. E acho que todos nós, como passamos por isto, também estamos disponíveis em receber e em ouvir outros, e acho que isto é uma lógica orgânica. Às vezes tanto sou eu que preciso de falar e preciso de encontrar quem me ajude, como às vezes sou eu que posso dar uma ajuda a quem está a precisar de ajuda num tema específico para o qual eu posso contribuir. Acho que isto é chave. E então neste tema do investimento, que é uma coisa essencial para quem quer criar um projeto de empreendedorismo, é chave. E de facto há cada vez mais oportunidades para isto. Obrigada. São muitas as perguntas que estão a chegar aqui ao chat e, essencialmente, o tema principal que está a dominar o chat é que incentivos para o empreendedorismo social é que existem e a quem estão destinados e depois muito acerca das nossas empresas, se apoiam facilmente, se investem ou não, se estão preparadas para este tipo de empreendedorismo social. Vocês têm vindo a responder um bocadinho a isto nas vossas intervenções. Peço que o continuem a fazer, porque são essencialmente estas as questões que estão a dominar aqui o chat. E outra das questões que gostava também de que vocês aqui abordassem, enquanto especialistas na área, era exatamente perguntar-vos, porque contei um destes projetos que esteve aqui social, aquilo que não é social, era sobretudo economia circular, mas também por isso se tornava social. Uma das questões que revelou o produto que criavam, que são peças de roupa com tecidos que normalmente são doados porque são desperdiçados, que sobram das fábricas de tecidos e, portanto, aquilo que dizia era que era muito mais fácil e o projeto cresceu muito mais facilmente quando, antes da pandemia, até em mercados internacionais, era muito mais permeável o mercado internacional este tipo de produto do que a nível interno. No vosso caso não põem um produto, o António não põe um produto concreto no mercado, a Inês terá certamente alguns desincubados na Casa de Impacto que o farão, mas perguntar-vos a vossa opinião, se o mercado nacional, não só enquanto consumidores, mas também o mercado empresarial, se olhamos para este tipo de produtos e atividades que as vossas empresas geram, de uma forma só, olha que genial, olha que bem, olha que objetivo tão interessante, mas depois, se o nosso consumidor consome mesmo este tipo de produtos conscientemente, exatamente tendo em conta aquilo que hoje em dia já estamos mais sensibilizados e se calhar é um trabalho também a nível da educação, de uma forma geral, mas mais especificamente através da escola, que tem que ser ainda mais feito, este tipo de consumo sustentável desta própria economia social e economia circular interna, porque esta jovem empresária ontem dizia-nos que com a pandemia os mercados lá fora onde escoavam o seu produto, que aceitavam muito bem este tipo de produto, com a pandemia voltaram-se a fechar, disseram-lhe as palavras mais estimulantes possíveis para o projeto continuar, mas explicaram que as diretivas e eles próprios queriam apoiar agora os projetos de economia social nacional deles próprios, um bocadinho mais protecionistas do ponto de vista do nacionalismo. E eu queria perguntar-vos, na vossa opinião, se acham que este tipo de consumo
geral da nossa comunidade portuguesa já vai para este tipo de produto conscientemente, se ainda é uma franja muito pequenina, e se as próprias empresas vos veem como pares e que acrescentam, falando das tais parcerias, ou se acham muitas das vezes que vocês estão a entrar num nicho de mercado que é daquele setor ou daquele setor e, portanto, não são muito bem vistos e o mercado às vezes ainda se fecha mais no sentido da oportunidade que pode ser aqui gerada ou da parceria. Se calhar perguntava aqui primeiro à Inês agora. Bem, eu vou só fazer uma ponte um bocadinho com aquilo que o António estava a falar. Eu acho, para responder à pergunta, acho que nós estamos a avançar no sentido de haver muita coisa que está a mudar muito rapidamente e como tudo que muda muito rapidamente, há aqueles que têm muita facilidade em fazer essa mudança e acompanhá-la, há outros que são mais resistentes, ou seja, há velocidades sempre diferentes. Eu acho que o que o António estava a referir, que era muito, que eu acho que é dos temas, para mim, pelo menos na minha perspectiva, mais interessantes e mais apaixonantes também nesta área, a questão, por exemplo, dos modelos de financiamento, que é uma coisa que preocupa tanto empreendedor e que o António abordou muito bem, a questão de continuar a haver uma necessidade de modelos mais assistencialistas, mas que tem que haver uma lógica de mercado também para responder aos problemas sociais e ambientais. E eu acho que aquilo que nós estamos a assistir é tão interessante se nós estivermos atentos como as coisas estão a mudar a uma velocidade e às vezes se não estivermos atentos não nos apercebemos que ainda hoje, eu por exemplo, quando saí de casa de manhã, abria o DN e a capa do DN era a atual Ministra do Trabalho e da Segurança Social a falar que a sustentabilidade da Segurança Social exige novas fontes de financiamento. Isto é super interessante perceber como é que um Ministério tão tradicionalmente fala nos seus modelos de financiamento que são sempre da mesma forma, já começa a abrir e a pensar que a sustentabilidade só é alcançada ainda que não saibam quais serão esses modelos alternativos de financiamento, começam a perceber a necessidade destes modelos alternativos de financiamento. Isto, lembrei-me só disto depois de ouvir o António, mas fazendo a ponta agora, Carla, para a pergunta, é a mesma coisa que eu acho que acontece nesta questão, por exemplo, na questão da sustentabilidade ambiental. Eu acho que obviamente, ainda há muito nicho, eu acho que há umas novas gerações que compram e que são consumidores atentos e que só compram determinadas marcas, e se nós estivermos atentos até àqueles produtos de consumo diário ou na moda, por exemplo, ténis que se posicionaram, marcas de ténis que se posicionarem por serem sustentáveis e hoje em dia têm um grande sucesso por causa disso. Ou marcas, vemos isso na roupa, vemos isso em produtos, em N produtos. Agora, é óbvio que a maioria destes produtos ainda são caros para a maioria das pessoas, não é? E, portanto, eu acho que a questão do preço aqui ainda é uma questão quando falamos nesta parte da sustentabilidade ambiental, porque se nós formos a um supermercado em Portugal e se quisermos ir para produtos mais biológicos ou para mais... normalmente, se compararmos com os outros, ainda temos uma diferença de preço que se calhar nem todo o consumidor está disposto a pagar essa diferença. Agora, não tenho dúvida nenhuma que no futuro isto não vai ser uma questão. Quer dizer, a maioria das pessoas, não direi 100%, obviamente, mas grande parte das pessoas vão vão preferir dar um bocadinho mais de dinheiro para comprar produtos que sabem que são mais conscientes e que têm maior consciência ambiental. Também acho que no futuro, a maioria das empresas, como vão ser forçadas a ter esta consciência, que cada vez mais os produtos, vai haver um maior número de produtos ambientalmente sustentáveis e, como tal, estas questões de preço também não vão ser uma questão cada vez menos importante. Portanto, respondendo um bocadinho à pergunta, Carla, eu acho que em Portugal, se calhar não estamos, eu não tenho números que comprovem isto que eu estou a dizer, não tenho, mas acho que há países que estão mais à frente
frente que nós nesse aspecto. Por exemplo, se olharmos para o norte da Europa, eu tenho muita ligação, por exemplo, a alguns países do norte da Europa e sei que lá o número de pessoas que compra produtos com mais preocupações com o ambiente é maior do que aqui, não tenho dúvida, mas também são sociedades mais ricas, portanto, e com níveis educacionais mais elevados. Agora, Portugal está a fazer esse movimento e tenho a certeza que nos próximos anos vai fazê-lo como o resto do mundo. Isso para mim, é uma questão incontornável. Ok, obrigada, Inês. António? Eu acho que, começando se calhar aqui por, eu acho que o Sr. Adam Smith continua a ter razão. Portanto, eu acho que cada um de nós vai estar sempre intrinsecamente vai procurar aquilo que os produtos e os serviços que satisfazem o seu próprio interesse. Atualmente os interesses podem ser diferentes, não é? Atualmente o meu interesse pode ser a parte mais sustentável, mas há outros, não é? Como a Inês falava, portanto, enquanto os produtos mais sustentáveis forem mais caros, é difícil que isto não seja um nicho, não é? E eu acho que o que nós temos é tentar ter isso bem claro. Portanto, a economia vai-se continuar a movimentar de forma, pelo movimento de cada um de nós, particulares e empresas, a procurar o seu próprio benefício. Conscientes de que isso tem que gerar também benefícios para os outros, claro, isto não pode ser levado à letra só, mas eu acho que isto é um princípio que não vai deixar de existir. E, portanto, é preciso também trabalhar em função disso. Acho que o trabalho também dos governos e etc. para promover estes ecossistemas, acho que são importantíssimos. Vou dar aqui um caso pessoal. O meu sogro é produtor de carne de vaca. E agora há uma série de subsídios vindos da Europa para produzir carne biológica. Porque é mais amiga do ambiente, etc. O setor da carne biológico, neste momento, ainda tem pouquíssimos fornecedores e, portanto, ele quer comprar feno para os animais e o feno biológico é muito mais caro que o outro. Quer comprar ração e a ração biológica é muito mais cara. Isto porquê? Porque como ainda existe poucos atores no mercado, existem poucas economias de escala, existem poucas sinergias, existem poucas fábricas a trabalhar para este setor e, portanto, os preços são altos, é difícil, há poucos fornecedores e etc. E, portanto, isso faz com que os consumos que os preços sejam mais caros e, portanto, isso faz com que seja um nicho de mercado, porque sendo mais caro que o resto, é impossível ser acessível a todos, não é? Mas isto evoluindo, não é? E acho que aqui, por exemplo, mecanismos de incentivo, como a Europa faz através dos seus fundos comunitários, para que os setores caminhem, se calhar até procurando o seu próprio interesse, mas caminhem num sentido que esteja mais alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí através de incentivos e essas coisas, vai fazer com que haja cada vez mais atores dentro das cadeias de valor das diferentes indústrias. Isso vai fazer com que haja mais competitividade, faça com que haja menos monopólios, faça com que haja mais clusters e mais colaboração entre agentes da indústria e do setor, e isso vai fazer com que os preços, como a Inês dizia, venham a reduzir-se e daqui por uns tempos cheguemos ao supermercado e os produtos que fazem bem ao ambiente e que são biológicos e etc., sejam na verdade competitivos a nível de preço e essas coisas. E acho que e acho que nós não nos podemos esquecer disto. Portanto, o consumidor vai procurar aquilo que satisfaz os seus interesses e um dos seus interesses será também a responsabilidade social e ambiental. Mas não será o único e o principal até nem é esse. O principal é conseguir aceder. Não é? Se os ténis
sustentáveis estiverem a custarem 3 vezes mais aquilo que eu consigo dar, ou aquilo que eu costumo dar, eu preciso ter uma motivação enorme para ir buscar esses ténis e não os outros. E além dos ténis, há outros milhões de produtos e de serviços que eu contrato ao longo da minha vida, não é? Se todos forem 3 vezes mais caros, que os sustentáveis forem sempre mais caros que os outros, é difícil eu conseguir escolher todos. E, portanto, eu acho que o caminho também tem que ser através de lógicas que o mercado sozinho não traz, e daí a importância de uma tutela e de um Estado e de fundos, no nosso contexto, fundos europeus e fundos comunitários, que forcem, através de lógicas económicas, a tendência para práticas mais sustentáveis e mais sociais. Muito obrigada. Eu agora, em jeito aqui para terminarmos, em resumo, diria que abordámos um bocadinho na transversalidade aquilo que também era o tema do painel, mas passava para o vosso lado também agora a bola para encerrarmos, para dizerem uma frase ou duas a estes jovens empreendedores que nos estão a acompanhar aqui no painel. Essencialmente a maior parte deles estão agora a começar as suas vidas profissionais, as suas carreiras enquanto empreendedores, e dá nota que uma das áreas neste concurso nacional de empreendedorismo que dá origem a esta mostra é exatamente o empreendedorismo social, e daí também haver muito interesse e estar tão animado o chat com questões. O que é que vocês recomendavam a estes jovens, ou que conselho, ou que desafio é que lhes colocam, e tendo aqui em conta também os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e estes objetivos também e este trabalho todo que este empreendedorismo de impacto, este empreendedorismo social irá fazer, e que no fundo, como diria há pouco, ambos disseram, aqui coincidiram nessa opinião, que este vai ser um empreendedorismo que vai definir o empreendedorismo de impacto, vai ser o empreendedorismo que vai dominar, e portanto o que é que vocês diziam a estes jovens para cumprirem esses que estão agora a tentar no empreendedorismo social ou noutras áreas os seus projetos, para tentarem cumprir estes objetivos também, para termos uma sociedade mais justa, para serem resilientes também e continuarem, mesmo que encontrem empresas do outro lado que não abram logo a porta, que não apoiem, ou que os fundos ainda estejam diversificados e ainda não sejam tão fáceis e acessíveis. Uma frase ou duas de motivação em jeito assim de encerramento. Inês. Olha, assim, em jeito de encerramento, acho que nós esta semana, por exemplo, aqui na Casa do Impacto, tivemos a diretora de inovação da Comissão Europeia. A União Europeia está muito focada em que o número de empresas criadas na Europa nos próximos anos aumente consideravelmente, uma vez que a Europa continua muito atrás dos Estados Unidos, por exemplo, proporcionalmente, e portanto nós precisamos de empreendedores. A verdade é essa, precisamos de empreendedores, precisamos de pessoas que tenham a coragem de criar empresas e que criem mais emprego e uma economia mais resiliente e mais competitiva. E a Europa está, no próximo quadro comunitário, muito focada nisso, e eu acho que vão vir muitos fundos que vão ser interessantes para quem quer empreender. Por outro lado, poder empreender, criar riqueza e ajudar e contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, criar um mundo melhor, eu acho que não pode haver desafios mais apaixonantes do que juntar, se calhar é uma perspectiva muito minha, mas acho que são desafios muito interessantes para os jovens que podem neste momento e que estão a sair das universidades. Acho que é muito desafiante, e vai haver muitos fundos e muitos meios e muitas infraestruturas para ajudar a que estes negócios possam ser criados e a terem uma rede que os ajude a desenvolver. Por isso, estejam atentos tanto à Casa do Impacto como a outras organizações que estão a investir nesta área, porque acho mesmo que esta vai ser a grande década para os empreendedores de impacto, e acho que vão ser criadas muito boas condições
para que vocês façam esse empreendimento de uma forma mais apoiada e com maior probabilidade de sucesso. Obrigada, Inês. António? Eu acrescento ou reforço, portanto, acho que quem está neste painel e a querer envergar pelo empreendedorismo e pelo empreendedorismo social, façam-no, porque nós, de facto, o país precisa, a sociedade precisa. Acho que estão no sítio certo, porque acho que as maiores oportunidades vão estar aqui nos próximos anos. E, portanto, força. Assim, alguns conselhos, vou tentar ser prático. Entendam bem qual é que é o valor que o vosso modelo, que a vossa solução está a trazer, e percebam quem é que são os stakeholders que têm interesse nisso e vão ter com eles. E tenham uma atitude constantemente crítica sobre o valor que estão a gerar. Portanto, meçam-no, ponham-no em causa, porque também só assim é que se inova e que se melhora, e só assim é que se cresce. E abracem a dúvida, abracem a falha, abracem a desmotivação, porque é sinal que estão vivos. E acho que o empreendedor não é aquele que está sempre feliz e positivo e contente, até pelo contrário, mas faz parte. E, portanto, isto não são sinais que alguma coisa está errada, são sinais que estamos vivos e que respondemos aos estímulos que estão à nossa volta. Muito obrigada a ambos. Entretanto, aqui em jeito de encerramento deste painel, convido-vos a visitarem a mostra, não sei se já o fizeram. Os nossos projetos estão nos stands, nas duas áreas, na área ambiental e na área social. Podem visitar os projetos, ouvir os pitches de apresentação dos jovens empreendedores que concorreram. Foram selecionados cerca de 50 projetos para esta mostra nacional, dos vários que concorreram em todo o território nacional e internacional, porque também temos prémios a concurso de jovens portugueses, mas que estão fora do país. De tarde, logo imediatamente a seguir ao almoço, às 2h30 da tarde, teremos um painel bastante interessante, que vos convido também a assistir, que é as cidades do futuro, como é que vão ser as nossas cidades do futuro, e depois logo seguida, na cerimónia de encerramento e de entrega de prémios às duas áreas aqui a concurso, que é o empreendedorismo ambiental e empreendedorismo social. Agradeço mais uma vez à Inês, ao António, por terem estado aqui connosco e até breve. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada, António. Deus, Carla. Obrigado. Deus a todos. Obrigada. Adeus, Inês. Adeus.